Então, gente, vou aqui apresentar o que eu tenho trabalhado nos últimos tempos aí, né, que é sobre o simulador da OBR. Essa aqui é a interface dele, o nome do simulador é SBotics. Essa aqui é a interface dele. Aqui nessa parte esquerda, né, lateral esquerda, temos algumas configurações e algumas coisas que são necessárias para conseguir dar andamento com o simulador. Tem a parte login, tem os ajustes que é possível fazer. É possível fazer os ajustes em duas áreas, principalmente. São os ajustes no robô, que vão do robô do 1 ao robô 5. Tem 6 robôs no simulador, mas o sexto robô, ele é customizado e é tipo só para diversão mesmo. Ele muda a arena, a área de resgate para ficar mais adaptado. É o robô Covid-19. Então as vítimas, no caso aqui, seria o vírus e vai levar para a área, né? Enfim. Ah, Tem, tem esses robôs, tem aqui uma breve descrição de cada robô. Vai diferir, os robôs vão diferir o que, no quão robustos, no quão robusto eles são, né? A quantidade de sensores, o peso deles e as funções a depender do que ele utilizar. Por exemplo, aqui tem 3 opções sobre os atuadores que ele utiliza. No robô 3 ele tem escavadeira, tem nenhum atuador, ele não precisa dessa função, desse atuador, e a empilhadeira. Aí dá para ver também que as funções aqui embaixo elas vão a depender do atuador também, né? Além dos robôs que podem ser alterados, também tem a opção de alterar a arena, né? A arena em que está sendo executado o código. Você pode aumentar ou diminuir o nível de dificuldade da arena e pode gerar uma nova arena a partir disso. O número das vítimas também pode ter no máximo 6 vítimas, vivas e mortas, e pode editar a arena em específico que você vai fazer uma edição mais livre. Não precisa de algo pronto. Você pode editar a arena em si. Pode editar coisas simples aqui, né? E fazer com isso fazer uma arena, exportar e gerar o código, né? Enfim, essas são basicamente as configurações que é possível fazer a do robô e a da arena. Ainda nesse lado esquerdo da interface tem a área de programação. A área da programação, essa pequena ideia aqui, que particularmente eu não acho muito atrativa, não acho muito bonita, mas tem a opção aqui de você importar, né, de outros códigos. Mas antes de mostrar isso, é possível programar. A linguagem utilizada na minha programação foi a Redux, mas também é possível programar em outras linguagens, como por exemplo C Sharp. Atualmente são essas duas linguagens, Redux e C Sharp. Porém, vai surgir em breve, né? Com atualizações próximas, vai surgir programação em blocos também, né? Então já deixa bem mais encaminhado e mais amplo o espaço de programação. Bom, saindo da programação, agora temos aqui a posição, né? Que você pode, ao clicar aqui, você pode direcionar o robô para determinada área, para determinada área da arena, né? Você pode dar o WASD e vai ficar aqui modificando o lugar onde você quer que ele fique. Isso aqui é bom porque, por exemplo, se eu estou com muita dificuldade nessa área, então eu posso pegar e simplesmente direcionar o robô para cá e a partir daqui eu começo a executar o meu código, né? Então se torna bem eficiente. Aqui tem um console em que, a depender do seu código, se você colocar no seu código que você quer que ele imprima alguma coisa no console para ele ficar atualizando algum valor, então você tem um lugar para fazer isso, né? Também tem a área de contato e um pequeno tutorial para quem está iniciando no simulador, né? Que vai agora de instruções iniciais, como a interface em si, e vai dar a linguagem também, né? A linguagem em si é o programa que tem os tutoriais do REDUC e C Sharp também. E também tem das funções que são necessárias, né? Tem aqui um pequeno tutorial sobre as funções que são necessárias para você desenvolver sua programação. A Arena, que vai ser atualizado em breve. E os objetivos, que é basicamente o que está lá no manual da OBR.
saindo dessa parte daqui em cima do simulador, nessa parte superior do simulador, tem aqui essa área específica aqui, ela vai fazer o que? Ela vai contar o tempo, né? Ela vai medir o tempo que você está executando o seu código. E tem a pontuação, porque a depender do obstáculo, da situação que esteja em sua frente, ela vai valer uma pontuação. E valendo uma pontuação, você vai juntando essas pontuações e no final vai somar tudo e ver, né, qual foi a sua pontuação total. Esta rotina, aqui tem esse maisinho que é para colocar os marcadores de percurso e o relatório da rotina, os marcadores de percurso e isso, então. E reiniciar cenário. Eu vou executar aqui um códigozinho que eu tenho é, desenvolvido, né, nesses dias aí. Eu vou executar. É bacana esse simulador porque ele dá muitas opções para você alterar, né? Ele altera, dá para alterar a pista, então dá para testar seu código no máximo possível de situações. Isso é bem bacana. Então, aqui no console também eu coloquei uma funçãozinha para umas funções para ficar atualizando o valor da inclinação, a inclinação do robô em relação ao plano. Isso vai ser útil quando eu entrar aqui nessa rampa. Que já, quando eu entrar na programação em si, eu vou explicar por que eu fiz essa atualização aqui. É, a, Sinceramente, eu não sei se com a diferença de imperativo e orientado a objetos. Mas ele faz o seguinte, ele tem as funçõezinhas lá e a gente só colocar no código e utilizar o negócio. Eu creio que seja orientado a objeto. Então, tá bonitinho, tá seguindo a linha, né? Até agora. Bora ver se ele termina assim. Amém. Aí veja que nessa parte aqui, no console ele vai passar a exibir outra coisa, né? Rampa. Só observar isso daí porque vai ser bem útil lá na explicação da minha lógica na programação. Bom, até agora eu só fiz essa parte da base, né? Essa parte do percurso na base, né? Não fiz ainda programação para a área de resgate. Mas na programação eu defini que
Eu fiz uma funçãozinha para ele perceber que ele está na área de resgate, né? Então, ele já percebeu que ele está na área de resgate. Então, isso já está bem adiantado. Bom, na programação, vou explicar aqui meu código, tentar explicar, né? Porque é um tanto quanto complicado. Eu fiz o seguinte, eu fiz em 5 tarefas principais. Tem a seguir linha, que ela vai fazer basicamente segmento da linha na base, que tem todas aquelas coisas condicionais de marcação verde, de o que o sensor está vendo. Tem a tarefa de desviar de obstáculo, que vai fazer justamente as ordens para o robô desviar o obstáculo, né? Fazer o possível ali para contornar o obstáculo e voltar a seguir a linha. Tem o seguir linha básico, que isso daqui eu vou utilizar na rampa em específico, e tem as outras duas, são verificar a rampa, que vai justamente ter uma condição que vai ser para identificar se o robô está na rampa, né? Se a rampa, que no caso vai ser uma variável que vai receber a inclinação no caso foi aquela função que eu disse, que ia medir a inclinação do robô em relação ao plano em que ele está, ao plano mesmo da base, então ao plano mesmo. E então, se essa inclinação for entre essa faixa daqui, que foi a que eu consegui medir aproximado lá na rampa, então ele vai fazer essas seguintes. Ele vai fazer o que de importante ele vai fazer. Ele vai limpar o console, que vai apagar todas aquelas atualizações do valor da inclinação, e vai transformar essa variável booleana MV, que eu iniciei ela como falso, ela vai transformar em verdadeiro. Isso porque no meu início e fim, na minha lógica de início a fim aqui, quando for organizando minhas funções, ela vai ser bem útil. Nessa função de verificação da inclinação, eu fiz justamente o que ele fez. Eu atribuí o valor a essa variável e eu faço aquela atualização, né? A atualização dos valores de inclinação. Bom, na minha, na minha lógica de início e fim, início e fim, eu fiz basicamente o quê? Eu coloquei um loop infinito enquanto 2 maior do que um. Isso aqui é mérito do Guilherme, ele me ajudou em colocar nesse loop infinito. Eu coloquei o quê? Se MV igual a falso, e ele vai iniciar igual a falso, certeza, né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai colocar um repeater 10 vezes, ele vai seguir linha, ele vai seguir linha e vai fazer essas verificações. Por que eu coloquei um repeater de 10 vezes? Eu poderia colocar em um loop também, um loop infinito, não ia mudar em absolutamente nada. Porque uma hora ou outra eu teria que dar um break aqui, interromper essa função, esse loop aqui e acabar saindo de qualquer forma. Eu coloquei um repeater de 10 vezes especificamente porque não é possível ter mais de 10 obstáculos na pista. Então, é impossível ele executar isso daqui mais de 10 vezes, porque ele não pode ter mais de 10 obstáculos na pista, né? Fica um pouco gambiarra, fica, mas é uma gambiarra que é meio que pensada. Enfim, é, se né, eu vou fazer o quê? Quando eu colocar ele nesse loop, eu vou fazer ele seguir linha. E nessa programação de seguir linha, ele vai ter duas opções para ele sair dessa função. Ele vai ter a, o caminho dele adentrar a rampa. Quando ele adentrar a rampa, ele vai sair desse loop aqui, de seguir linha. E ele tem outro motivo para ele sair desse daqui, que é se ele vê um obstáculo. Então, se ele sair desse loop de seguir linha, ele vai fazer duas verificações, que é para ver qual situação ele se encontra. A verificação da rampa, se ele estiver na rampa, ele vai fazer o quê? Seguir linha básico, que eu coloquei o quê? Uma velocidade a mais, porque uma velocidadezinha a mais nos motores, que aí agiliza um pouco no tempo, porque o tempo também conta, né? Você tem que chegar na parte da área de resgate até 5 minutos. Passou 5 minutos já fica meio que sufocado para perdendo ponto, sabe? Aí então, eu coloquei, se ele estiver na rampa e ele seguir linha básico, no seguir linha básico, eu coloquei outro enquanto, eu coloquei um enquanto aqui, enquanto o sensor 2 for menor ou igual a 20.
por que menor ou igual a 20? Porque se o robô, vamos supor, ele está entrando na rampa, né? Então ele vai ficar mais ou menos aqui, quando ele perceber a rampa. Então eu fiz o quê? Enquanto esse sensorzinho do lado estiver vendo parede, ele vai seguir linha básica. Ele vai seguir linha aqui tudo de boa, tudo como conforme planejado, conforme eu planejado. Então ele vai seguir linha normal. Quando esse sensorzinho do lado direito, ele não estiver vendo mais parede, ele vai entrar, ele vai identificar que ele entrou na área de resgate. Ah, mas eu poderia fazer de outra forma também. Eu poderia colocar para ele seguir linha normal, como faz em todo outro percurso, e quando o sensor identificar que ele está vendo o prateado, ele, ele identificaria que vai entrar na área de resgate. O problema é que no simulador tem a opção de ajustar o horário, né? Inclusive, na UBR também vai ter essa opção de ajustar, que é dificuldade do horário. Você pode aumentar ou diminuir, enfim. E vai alterando o horário em que está executando o código. E com isso, também o valor da refletância dessa faixa aqui, ela vai mudar. Então se torna mais difícil de identificar. E com a parede, não. A parede vai sempre estar aqui. Então, é uma verificação que é mais fácil de ser usada e acho que tem mais confiança, mais confiável, né? De usar. Deixa eu ver. Enquanto essa aqui é a do seguir linha básico. Então, isso que eu acabei de explicar toda a rampa foi o seguir linha básico, né? E por que eu coloquei ele dessa forma? Se ele estiver na rampa, ele vai seguir linha básico. Então, quando ele sair desse loop do seguir linha básico, vai ser por quê? Porque o Ultra 2, ou seja, o sensorzinho do lado direito, esse sensorzinho do lado direito não vai tá vendo mais parede. Ele vai passar a ver o quê? Ou ele vai ver coisas muito mais distantes, não está entre 20 centímetros e o robô. Então ele vai sair do loop, loop, ele vai sair desse loop, ele vai sair desse loop e vai interromper. Interromper por quê? Porque eu coloquei as ações para ele fazer na área de resgate. Valeu. As ações dele fazer na área de resgate estão aqui nesse sinal. Eles são esse sinal, as ações de sair da área de resgate. Então por isso que eu coloquei o interromper aqui. E tem a outra condicional para ele sair do loop de seguir linha, que é o quê? Ver um obstáculo. Então, eu poderia não colocar, nem precisava dessa verificação aqui, se Ultra 1 a 10. Mas eu optei em colocar aqui porque poderia ficar mais fácil na hora de eu ver o código, né? Se eu visse o código, aí eu ia saber que aquilo ia significar as condições, porque eu particularmente não tenho muita habilidade em comentar meu código, né? Isso é um déficit que eu tenho aí, então eu coloco umas coisas meio redundantes, sabe? Então, se o Ultra 1 for menor ou igual a 10, ou seja, se tiver um obstáculo na frente do robô, ele vai fazer o quê? Desviar do obstáculo, que tem todos aqueles comandos que estão na tarefa. Aí, eu fiz o seguinte, vou explicar essa condicional aqui, mv igual a falso. Esse mv igual a falso, ela sempre vai ser iniciada aqui, porque ela sempre vai iniciar falsa. Porém, ela vai trocar, ela vai virar verdadeira em uma situação. Cadê? Aqui. Nessa situação aqui. Se ele entrar na rampa, então a variável mv vai ficar verdadeira. Por que eu coloquei isso? Porque não tem como ele. Maria. Não tem como ele. É uma coisa que eu coloquei aqui justamente para adiantar na minha lógica. Ele vai identificar que ele está entrando na rampa e saindo da rampa ele já vai estar na área de resgate. E, e saindo da rampa, ele vai continuar com essa variável e essa variável vai ficar meio que imutável aqui. Então, ao executar o código, ela vai ficar a mesma coisa de novo. Ela vai ficar a mesma, sabe? Não sei se vocês entenderam, mas enfim. Ela vai ficar, ela vai ficar verdadeira. Mas para fazer toda essa lógica daqui
essas funções aqui, elas não, elas não entraram aqui nessa parte, não foi? Mas eu, para tentar fazer a atualização, a atualização no console, para ficar mais, para deixar a interatividade melhor, para vocês visualizarem a, o que está escrito no console, eu fiz o seguinte: eu criei essa função para verificar a inclinação e fui espalhando no código de seguir. Aí ele vai fazendo o seguinte: eu coloquei aqui a cada sim e se não, para verificar as cores que os sensores estão vendo, eu vou colocando ele para fazer a verificação. Eu tentei fazer também com o looping, só que eu estava com muita dificuldade, eu estava sem conseguir fazer ele ficar em loop junto com o loop de seguir linha. Então, fiz o quê? Então, vou juntar os dois. Então, coloquei uma tarefa dentro da outra tarefa aqui. E deu certo, né? Então, foi essa a minha lógica. Não sei se vocês entenderam tudo isso, mas foi essa a lógica que eu desenvolvi até agora. Alguma dúvida ou comentário, sei lá? Se ninguém falar nada, eu tenho várias dúvidas. Diga aí. Primeiro, como foi que você instalou esse? Onde é que baixa esse aplicativo? Como é que instala? Certo. Tem o site próprio do SBotics, né? Do simulador. E você também pode ir no Instagram, eles têm o Instagram oficial deles, lá, já tem o Instagram. Aí no Instagram em si você já tem é, os links para fazer download do simulador, que vai Tá, direcionar justamente para o site. É um você pode executável botar, normal? você pode botar esse link aí no comentário, porque pronunciado eu não estou conseguindo ouvir exatamente como é. Tá, vou colocar aqui no. Deixa eu mostrar pra gente. Ele é multiplataforma, ele serve também para o Linux, Mac, tem para todos os sistemas operacionais, Evaldo? Certeza do Linux, o Mac eu não tenho certeza, mas Vamos ver ainda abrindo. aqui. É um executávelzinho normal, next, finish. Sim, sim. É bem fácil de instalar, você pega o para executar. É porque também ele vai alterando. Das primeiras atualizações que ele teve, ele estava fazendo o seguinte, toda vez que você fosse atualizar, toda semana ele tinha uma atualização. Então, não era um aplicativo ainda. Esse simulador não era um aplicativo. Hoje já virou um aplicativo, mas antes não era um aplicativo, então você tinha que estar desinstalando e reinstalando o simulador para ir atualizando, sabe? Entendi. Com a interface, ele já atualiza automaticamente. Você inicia, ele já vai baixando as atualizações. Aí aqui tem, nessa interface aqui, a interface inicial do site, aí você vem aqui, ó, baixar, aí já vai baixar um pacote no Drive. Pacote no Drive aqui, instalador e executável. Oi? Coloca esse linkzinho aí aqui no chat, Rivaldo, por favor. Certo. Deixa eu ver. Pronto. Vê se consegue entrar. E tem também um Instagram do SBotics, que é bacana, você pode, aqui ó, na BIOS do Instagram, você tem aqui o site para você ir diretamente no, no site, né? Aí você já vai ser direcionado para cá. Beleza. Eu tenho que sair agora. Gostei muito da apresentação aí, Valdo. Acho que é muito válida dela de entrar no YouTube lá do Labic. Para mim foi muito esclarecedora. Eu só queria tirar uma dúvida antes de sair. Eu tenho um monte também, mas o Fábio vai tirar dele. Deve ter algumas minhas no meio. Esse simulador, ele modela os erros. Lembra que a gente tinha vários probleminhas com sensor de cor e com sensor de Ou sim, ele também tem essas coisas ou ele dá certinho a cor, dá certinho? não. Bom, esse simulador,
à medida que vai evoluindo, assim, no nível de dificuldade, pelo menos em alguns parâmetros, ele vai aumentando os erros também. Porque essa área em específica, esse erro em específico, é o tempo não, o horário que está sendo executado o código, que é justamente a leitura dos sensores de cor. Porque se você for usar, tem duas opções nesses sensores. Tem os sensores de cor e você usar eles como sensores de luz. Os sensores de cor já têm as cores pré-definidas, algumas cores já pré-definidas. Só que o problema é justamente esse, porque ele pode alterar o horário e, de vez em quando, Perfeito. ele ele dá alguns erros. Eu No tô sensor de vendo que luz, ele dá um sombreamento, né? Ele pega esse sombreamento aí no infravermelho, no de luz. luz também, ele pega. Então, você tem que, pelo menos nessa programação aqui, já fica bem mais complicada, porque você tem que atribuir o valor em que está lendo, em que o sensor está lendo, a uma variável, e essa variável vai sendo atualizada, porque são diferentes valores aqui, sabe? Ó, tem, a depender do horário, vai ficar com muita sombra, e tem lugares que vão ficar muito diferentes de outros, né? As tonalidades, né? Além do sensor de cor e de luz também, vai alterar o sensorzinho, não, a inclinação. A inclinação dele, a função de inclinação. Como eu coloquei aqui para imprimir, ele vai alterando muito aqui o número da inclinação. O ideal para ele seria zero, porque ele está paralelo ao plano, né? Só que ele vai dando esses errozinhos, hein? É um simulador dele. Show. Muito bom. É isso aí. Mais alguma dúvida? Ô Rivaldo, Oi. me diga uma coisa, você consegue montar esse robô? Você consegue configurar, por exemplo, esses sensores ultrassônicos que você botou, um na frente e dois no lado? É você que bota ou o robô já está pronto? Não, não, o robô, já vem os robôs pré-definidos aqui, nessa área daqui de ajuste. Você pode alterar os robôs dentro deles mesmo, tipo essa escavadeira sem atuador, nem isso, e tudo isso. Aham. E tem a opção de alterar o robô em si. Você pode trocar de robô e vai dos sensores. Tipo, esse daqui tem dois sensores no lado, como o senhor disse, e um na frente, ultrassônico. Mas Aham. se eu estiver precisando de mais sensores para fazer mais verificações, eu posso usar esse, por exemplo, que tem muito mais sensores na frente. Tem dois sensores na frente e dois no lado. Certo. A única alteração possível para você modelar ele em si é com skin, tipo skin mesmo. Aí você pode colocar uma skinzinha, assim, mas Tá. enfim. Então a gente não tem como mexer na configuração dos sensores. O sensor já vem fechado dentro do robô e acabou. Isso, não, não. Isso, ele, do jeito que tá aqui, é porque eles modelam os robôs já para tentar abranger o máximo possível de opções. Porque ele tenta deixar o necessário mesmo. Eles já disponibilizam muitos robôs, por exemplo, esse daqui já são para mais iniciantes, já colocam dois sensores na frente. Tem outros robôs que vão aumentando muito o nível, por exemplo, esse aqui tem quatro, cinco sensores para detectar a luminosidade embaixo na rampa, né? Na rampa, na base, né? No Entendi. chão. Então Ok, ok. eles vão modelando os robôs para tentar abranger o máximo de opções que É, podem existir. entendi. Você usou um sensor de inclinação. Isso é padrão? Todos os robôs têm? Sim, sim, todos os robôs têm. A única diferença alguma coisa que vai diferir em relação à programação mesmo, vai ser em relação à empilhadeira e os atuadores. Porque ele vai ter empilhadeira, escavadeira e nenhum atuador. E são essas as funções, tipo, quando você selecionar aqui nessa área de ajustes, quando você selecionar a empilhadeira, aí tem aqui essas funções que são específicas para a empilhadeira. Certo. Mas se eu, por exemplo, aqui, entendeu? Cortou um pouco A seu única áudio. coisa. Tá conseguindo me ouvir? Agora estou. Quando você falou das funções da empilhadeira, aí cortou. Continue dali. Pronto, pronto. As funções da empilhadeira, elas vão ter funções específicas, tipo, o que vai diferir na programação a partir dos robôs, o que vai diferir na programação
em diferentes robôs vai ser justamente a depender do atuador que você está usando. Se você estiver usando um atuador para a empilhadeira, aí vai ter funções aqui, levantar, baixar. Se você Perfeito. estiver usando uma escavadeira, aí é, vai ter outras funções que não vão ser necessariamente as mesmas. Tipo, essas podem ter mais opções de funções, Entendi. enquanto essas podem ter menos funções, né? O que não Entendi. torna necessariamente ruim, mas, enfim. Certo. Massa. É, pronto, aí vamos entrar na linguagem que lá no teu código, que eu fiquei com um bocadinho de dúvida. Essa linguagem que você está usando aí é a tal da REduc, é isso? Isso, isso, é Reduc. Certo. É, você tem essa... O que é esse início? E tem um fim lá também que você não abriu, não mostrou para gente. Pronto. Tem início e fim. Início e fim. Esses daqui são o parâmetro mais básico que você tem no seu código, é Reduc. Ele vai ter o início, você vai ter que declarar o início e fim. Sem isso, você não vai conseguir executar seu código. No início e fim aqui você Então, vai colocar. Oi? então, início e fim marca o início e o fim do seu código. Você Justamente. vai jogar o seu código entre essas duas coisas. E essas O, tarefas são o quê? o código executável vai ficar entre o início e fim. Ele vai começar a executar a partir do início e vai até o fim. Ok, Essas tarefas vão servir basicamente como funções. Antes do início e fim, você pode declarar variáveis, funções, tarefas, né, no caso, essas tarefas, que são. A tarefa vai ser basicamente a função, que vão ser atividades, funções, algoritmos pré-definidos que você vai declarar, e quando declarar, você pode usar na sua lógica e no seu código, né? beleza. Mas deixa eu ver. Ah, tá. Então, abra aí o início de novo. Abra o código. Então, você tem lá, repita, seguir linha. Ok, ok. Então, você vai chamando as funções. Seguir Isso, linha, ele chama a função que ele chamou de tarefa lá em cima. isso. Beleza. Eu vou chamando as funções e também eu estou declarando funções dentro de outras funções. Então, se a função, se cada uma dessas funções não está definida aqui nessa parte desse algoritmo aqui, entre o início e fim, é porque ele está dentro de outra função, sabe? Entendi. Entendi. Beleza, você usa só essas duas variáveis lá em cima, né? Rampa e MV. Sim, sim. É porque eu quis medir o valor, né? Justamente como estava explicando minha lógica aqui, para ele subir a rampa, para ele identificar a rampa. Essa linguagem faz distinção de variável local e global ou não? Pode Variável. dizer. Não, acho que não. Na verdade, eu Se nunca você tentei declarar uma variável dentro de alguma dentro da tarefa dessa, função algum loop desses aqui. sempre usa global. Mas eu só usei global mesmo. Perfeito, perfeito. Cara, interessante. E tem a documentação dessa linguagem, você acha onde? Tem no próprio simulador, aqui nesse tutorialzinho aqui, você pode achar aqui um pequeno tutorial para você ver como são as funções, ou como deve ser definido cada parâmetro, né? Tanto no Tá. Reduc quanto no C Sharp, né? Aí tem as funções também, mas além dessa parte do simulador, você também pode ver no próprio site. Recentemente eles postaram no Instagram o tutorial no site, que vai ser basicamente o mesmo desse do simulador, só que vai ser no site. Certo, certo. Porra, impressionante, cara. Muito bom esse ambiente. É Muito verdade. bom. É bem atrativo ele tem evoluído muito. É. E muito boa a sua demonstração, cara. Gostei demais, aprendi muito. Nossa, obrigado. Bom, eu passo a palavra aí para a galera.